Oi, de novo. O próximo livro que a gente vai falar é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou deixar aqui embaixo, assim como eu faço com todos os outros vídeos, um resumo aí em PDF para vocês baixarem a ForShare. É só você fazer a sua conta lá de graça. Você pode baixar o arquivo em PDF e estudar para FUVEST Unicamp. Tá. Machado de Assis é considerado um grande escritor, um escritor que inova muito e tal. O Machado de Assis, na sua genialidade, ele criou a literatura dele. Ele é autodidata e por isso que ele manjava tanto dos Paranauê, entendeu? Ele estudava sozinho e tal, ele corria atrás. E há críticos, e eu inclusive concordo com muitos desses críticos, porque é uma teoria plausível de que ele inovou tanto na literatura porque ele criou a literatura dele, já que ele não tinha tanta familiaridade com a literatura já existente. Porque, de verdade, ele não teve acesso aos estudos clássicos e tal, entendeu? Então ele tem a fase romântica dele, que é a fase que segue as tendências da época, né? Mas ele também tem a fase de amadurecimento dele, que é a fase em que ele cria o próprio estilo, basicamente. É quando ele inova, é quando ele decide sair dos padrões e simplesmente escrever o que ele quer escrever. E, inclusive, uma das obras, né, que fazem grande diferença nessa migração é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é uma das obras mais famosas da fase realista do Machado de Assis. E eu tenho que admitir pra vocês que foi uma das poucas obras da leitura obrigatória que eu li, assim, gostando de ler. Essa, Capitães, Memórias de um Sargento, Tio e o Cortiça, lógico, né? Acho que todo mundo curte o Cortiça. O Cortiça e Capitães é tipo só pra tirar o peso, né? Vamos colocar uns livros legais, tá? Coloca Cortiça e Capitães. Não se pode enquadrar Machado de Assis nos estreitos limites da prosa realista e naturalista de seu tempo. Machado extrapola qualquer tentativa de enquadramento rígido dentro de qualquer modelo convencional. Há na sua obra elementos clássicos, resíduos românticos, aproximações realistas e procedimentos impressionistas e antecipações modernas. Que nem eu havia dito, o Machado ele não se encaixa num modelo, porque de fato, ele não conheceu esses modelos. Ele não foi à universidade, ele não usou todo o dinheiro que ele tinha no rabo dele pra comprar livro, porque ele não tinha dinheiro no rabo dele. Uma característica da obra do Machado é a ruptura com a narrativa linear. Então, por exemplo, se eu for pegar Dom Casmurro como um exemplo, que é um romance bem conhecido dele, começa com o Dom Casmurro velho, decidindo contar a história dele. Se você pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, o spoiler é que o autor é morto. E começa com ele morto. Começa ele falando do delírio da morte dele. Ele não começa de quando ele era bebê. E o tempo todo ele pra fazer digressões, entendeu? É como se fosse uma conversa mesmo. Você não conta uma história linearmente. Você fala, então, sabe que o fulano fez isso? Fulano que... Então, voltando pro que o fulano fez. É mais ou menos isso que ele faz nas narrativas dele. Ele vai, volta, avança um pouquinho, depois volta de novo. Que nem uma conversa mesmo. Quincas Borba, que é um amigo do Brás Cubas, tem um livro também no mesmo estilo. Que o autor começa morto e tem as digressões que são clássicas, né, do Machado de Assis. Também é possível observar uma organização metalinguística, como é que é o nome aqui? Do discurso narrativo. Nossa, o que isso quer dizer, né? O que essa porcaria quer dizer? Então, quer dizer que metalinguística é quando o livro fala sobre a composição do livro. Então, de vez em quando você encontra o autor, no caso, não Machado, mas Brás Cubas, falando sobre a maneira como ele compõe o livro. Sabe? Então, leitor, se você espera que eu componha um livro assim, papapá, eu não vou compor. Machado de Assis tem como foco de suas obras a sociedade carioca da época, né, do século XIX.
E ele critica essa sociedade com obras que tem como preocupação muito maior mostrar o caráter dos personagens e mostrar... Assim, ele foca nas ações que mostram o caráter dos personagens. Ele não se foca em coisas irrelevantes como, por exemplo, a decoração de um lugar. Ele se importa com as ações dos personagens. Ele se importa com aquelas coisas que revelam detalhes sobre o caráter dos personagens. Então, ações como, por exemplo, quando o pequeno Brás Cubas se montava no escravo dele. Isso mostra que ele era uma pessoa que não se importava muito com o conforto dos outros, ele só se importava com o que ele queria fazer e não tava nem aí pro resto, como um menino realmente mimado, que a gente percebe ao longo do livro que Brás Cubas realmente é. A gente também percebe, não só como característica do Machado, mas também como característica do realismo de um modo geral, uma certa ironia nos textos. No narrador tem uma certa amargura ali. O Machado tem uma linguagem enxuta, quase britânica, e mesmo assim ele consegue não ter uma linguagem mecânica. Consegue ter uma linguagem clara, sem muitos adjetivos e advérbios, né? Isso é, sem muita classificação, sem muitas especificações. Ele consegue dizer o que ele quer dizer claramente, sem ser necessariamente mecânico e monótono e whatever. No último capítulo a gente consegue observar o pessimismo de Machado, porque o nome do capítulo é tipo das negativas. Negativo, pessimismo. Pegou? Memórias Póstumas de Brás Cubas tem 160 capítulos de diversos tamanhos, porque Machado não segue regra, né? Ele faz do jeito que dá na telha dele. E esse livro foi primeiramente impresso em folhetins, isso é, no jornal, não era um livro. Eram capítulos que saíam, né, periodicamente. Depois foram unidos em um livro. E esse livro também inaugura a fase realista do Machado. Brás Cubas, é interessante comentar aquela parte do ele é um defunto autor e não um autor defunto. Ele é um defunto que virou escritor e não um escritor que morreu. Né? Ele é um narrador estranho, diferente do normal, que se entretém em comentar os acontecimentos da vida dele, e em narrar com uma certa ironia machadiana esses acontecimentos. Então o Brás Cubas começa narrando o enterro dele, aí depois ele fala sobre a visão que ele teve. E aí ele começa, só no 9º capítulo, que ele começa a falar da vida dele, né, de todos os acontecimentos, de quando ele estava vivo. Aí ele fala da infância dele, aí ele fala do amor dele, quando ele tinha 17 anos. Não fica claro isso, assim, pra gente, no livro, porque o livro é de uma época, e a gente tá em outra. Então talvez pro pessoal daquela época ficasse bem claro que Marcela era uma prostituta de luxo. Pra gente nem sempre fica... Porque vamos combinar, né? Gente interesseira não tá em falta hoje em dia. Naquela época provavelmente estava bem claro que Marcela era uma prostituta de luxo. Aí ele gasta a maior parte da grana... Ele quase acaba com a grana da família com ela. Aí ele é mandado pra Europa de castigo. Quero um castigo desse, né? Castigo chato. Que castigo chato, né? E ele vai pra Coimbra, estuda direito, depois ele volta por causa da morte da mãe. Aí o pai dele tenta colocar ele na vida política, tenta fazer ele casar com a Virgília, mas a Virgília casa com outro cara. Mais pra frente ele se reencontra com a Virgília e eles viram amantes. Aí o pai do Brás Cubas morre. Aí nesse meio tempo que ele tá amante lá da Virgília e tudo tal, feliz... aí aparece Kim Karsborba. Primeiro ele aparece como um mendigo, rouba o relógio do Brás Cubas. Aí ele ganha uma herança. Aí ele devolve o relógio pro Brás e começa a dar uma de filósofo. Ele inventa o humanitismo. O humanitismo seria uma resposta de Machado ao pessimismo de Schopenhauer, que a gente inclusive observa em A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, que é outro livro de leitura obrigatória para os vestibulares FUVEST Unicamp.
Aí o Quincas Borba aparece, desenvolve um magnetismo, fica louco e depois morre. Aí o Brás Cubas vira deputado, o marido da amante dele, né, o marido da Virgília, que é o Lobo Neves, recebe uma proposta pra ir pro norte. Aí termina a relação entre os amantes. A irmã do Brás Cubas arruma uma mina pro Brás Cubas, mas ela morre de febre amarela. Aí o Brás Cubas tenta ser ministro de Estado e não consegue. Funda o jornal, não consegue de novo. Quincas Borba dá os primeiros sinais de loucura. Virgília, já velha e desfigurada, em sua beleza solicita a Brás Cubas o amparo à indigência de Dona Plácida, que morre em seguida. Aí depois morrem também o marido da Virgília, Lobo Neves, Marcela e Quincas Borba. E a Eugênia, que é a moça coxa, pra que bela se coxa, pra que coxa se bela. A última tentativa de glória é o emplastro Brás Cubas, que é um remédio pra todas as doenças. Ironicamente, ele abre a janela pra pegar um ar, porque ele tava todo nervoso, né? Ele abre a janela, pega uma pneumonia e morre. Tentando fazer um remédio pra todas as curas. Você vê, essa é parte do humor negro, do riso amargo machadiano. E aí depois ele tem o delírio, né? Aí ele começa a contar a história dele e a gente ficaria nesse círculo pra sempre. E também uma coisa que é interessante é observar a abertura do livro, a dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Gente, é tão lindo que eu vou ler de novo. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Vou ler de novo. Chega! Mas, gente, esse cara tem um dom com a palavra que eu vou te falar. Nossa, dá quase um negócio aqui, só de ler. Nossa, meu, o cara é bom. Mas, enfim, eu poderia explicar mais profundamente toda a história, mas vocês lerão o livro, então não precisam que eu explique, né, profundamente toda a história. Eu vou deixar aqui embaixo, né, como eu disse no começo do vídeo, um arquivo aí pra vocês se virarem. Se tiver qualquer dúvida, comenta, manda e-mail, entra na fanpage, que a gente tem agora uma fanpage no Facebook, me segue no Twitter, que não tem muito a ver com o vlog, mas de vez em quando eu posto as novidades do vlog lá. Clica no gostei, isso ajuda a divulgar o vlog, manda esse vídeo pros seus amiguinhos que também vão fazer vestibular. E que mais? Se inscreve pra você receber e-mail quando eu mandar os novos vídeos. Tchau, até o próximo vídeo. Nossa, minha unha tá horrorosa, gente. Como, por exemplo, os móveis. A decoração. Isso. Né, do século XIX. Usando a colinha. Com aquelas coisas que no último capitalismo é legal. Como é que fala? Daquela loucura. Não é loucura. Me põe de castigo, me manda pra Europa. Por que não? Né?